tudo jurídico. A reação no Congresso foi imediata, mas nem os partidos que apoiam Michel Temer conseguiram chegar a um consenso. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas, defendeu o afastamento de Romero Jucá do governo. Em nota, disse que a sociedade brasileira saiu às ruas para conter um processo de corrupção, apoiar a Lava Jato e buscar um novo governo. E se no decorrer deste momento problemas surgirem, deverão ser tratados com rigor. Qualquer denunciado tem a obrigação e o direito de se defender das acusações que recaem sobre ele. Mas esses atos individuais deverão ser tratados longe da administração pública, para que a reestruturação e a credibilidade do governo não sejam comprometidas. O líder do DEM na Câmara também pediu o afastamento de Jucá. Nesse momento, o bom senso indica que ele deveria se afastar, se explicar e, eventualmente, voltar para o governo mais forte. Já o líder do governo na Câmara, André Moura, que também é investigado na Lava Jato, disse que Romero Jucá já tinha dado as explicações. Agora é uma questão de governo e a nossa missão aqui é fazer com que o plenário possa funcionar dentro da normalidade, que a gente consiga aprovar a pauta que nós estabelecemos para essa semana. As críticas da oposição começaram cedo. O senador Jucá não tem saída por fatos muito menores do que esse. Um senador não só foi preso, mas perdeu o seu mandato por fatos menos graves, que eu considero, do que esses, né? Então, óbvio que ele vai ter que arrumar desculpa. Mas quem leu os trechos já divulgados da gravação, não há dúvida nenhuma que ali eles estão tratando de como paralisar a Lava Jato. O PSOL quer a prisão de Jucá por obstrução de justiça e o PDT vai pedir ao Conselho de Ética a cassação do mandato de senador por quebra do decoro. Parlamentares lembraram que, mesmo alertado sobre a situação de Romero Jucá, alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal por suspeita de recebimento de propina, Michel Temer insistiu em nomear o ministro. Na semana passada, o Supremo determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jucá. Hoje, com 12 dias de governo, Temer enfrentou sua primeira crise envolvendo denúncia contra um ministro e logo o mais próximo dele. Cedo, Temer se reuniu com Jucá e com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Decidiu aguardar as explicações de Jucá e a repercussão, para só então decidir o que fazer com o ministro. Em São Paulo, no seminário da revista Veja, o ministro Luiz Roberto Barroso comentou o trecho da gravação em que Jucá e Sérgio Machado falam em pacto com ministros do Supremo para parar a Lava Jato. Disse que não há risco de interferência no Poder Judiciário e nas investigações. As instituições, eu penso, elas despertaram e passaram a funcionar melhor, de uma maneira mais adequada. De modo que eu acho que é impensável nos dias de hoje supor que alguém tenha individualmente a capacidade de paralisar as instituições ou pensar que qualquer pessoa tenha acesso a um ministro do Supremo para parar determinado jogo. O juiz Sérgio Moro foi no mesmo tom. Assuntos pertinentes à justiça também não devem haver nenhuma interferência do governo. Então, os trabalhos têm que ser feitos de maneira independente. Agora, eu até falei brincando uma vez, né, sobre esse questionamento da perda de ímpeto da Operação Lava Jato. Não é um seriado, né? Então, existe um trabalho. Claro que a parte mais visível dessa operação consiste nessas diligências de busca e apreensão e prisões, mas existe todo um trabalho de investigação que é feito entre 4 paredes, existe todo um trabalho de realização de audiências, de julgamento dos casos. Então, esse caso persiste normalmente. As gravações também foram abordadas na entrevista coletiva em Curitiba, sobre a fase da Lava Jato executada hoje. A gente já constatou que a Lava Jato não recebe influências políticas, a população não permite que isso aconteça, ela vai às ruas quando é preciso, e esse respaldo que vem da população nos torna forte e convictos que nós não vamos receber qualquer tipo de influência política, até porque no ponto que a gente já chegou, dificilmente isso poderia ser permitido. O superintendente da Polícia Federal no Paraná comentou: não existe qualquer indício de que nós tenhamos influência negativa na Operação Lava Jato. Como eu disse,
Nós estamos tendo total apoio tanto do Ministério da Justiça, como da direção da Polícia Geral da Polícia Federal, como também da diretoria nossa em Brasília de combate ao crime organizado. No início da tarde, Romero Jucá foi ao Senado. Acompanhou Michel Temer durante a entrega do projeto de lei que muda a meta fiscal. Jucá parecia cumprir uma agenda normal. Ficou de cochicho com Temer. Primeiro, saiu o presidente em exercício. Como é que fica a situação do ministro Romero Jucá, presidente? Trabalhamos, nós estamos trabalhando aqui e vamos dar a melhor solução para todos. O senhor não acha que não seria melhor, já que ele está citado, investigado, ele sair logo para evitar os casos? Nós vamos logo resolver esse assunto. Nós temos que ter certeza da colaboração do próprio Jucá. Resolve hoje, presidente? Vamos ver. Logo depois, numa entrevista tumultuada, Jucá anunciou: vou pedir licença do Ministério enquanto o Ministério Público não se manifestar. Reassumo o Senado para fazer um enfrentamento aqui até que o Ministério Público se manifeste quanto a condições da minha fala com Sérgio Machado. Mas, segundo a Casa Civil, para retornar ao Senado, Romero Jucá será exonerado do Ministério. Quem assume interinamente é o secretário executivo, Diogo Henrique Oliveira, que foi investigado em inquérito da Operação Zelotes, que apura a venda de medidas provisórias. Ele não foi indiciado. O líder do PT na Câmara, deputado Afonso Florencio, criticou. Disse que a gravação mostra que Jucá queria obstruir a justiça. O fato é que ali está Romero Jucá conversando com o Sérgio. Aquele ali é o cunho do PMDB na Petrobras. E o esforço de obstrução de justiça. O PSDB, que tem 3 ministérios no governo Temer e também foi citado nas gravações, elogiou a decisão. Vai dar oportunidade para que ele se dirija à Procuradoria-Geral da República, tome conhecimento dos fatos e se defenda, né? E se defendendo e manifestando que realmente não tem nenhum tipo de culpa nesses episódios todos, evidentemente que ele fica numa situação muito melhor. Agora há pouco, o presidente em exercício, Michel Temer, divulgou uma nota sobre a saída de Romero Jucá, em que fez elogios a ele. Michel Temer disse que Jucá realizou um trabalho competente e dedicado no correto diagnóstico da crise financeira e na formulação de medidas a serem apresentadas. O presidente em exercício também disse que espera que Jucá continue ajudando o governo federal com o que considera uma imensa capacidade política. A visita de Michel Temer ao Congresso, como mostramos há pouco, foi para entregar o pedido de alteração da meta fiscal.